repórter Jonas Melo. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Leme. Bom dia aos rádio ouvintes que sintonizam na manhã indecisa desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2014. Manhã de sol fraco, né? Como diz no popular, temperatura em torno de 26 graus centígrados. E dizer a você, aos ouvintes, que aqui no Palácio Adalto Bezerra, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, está previsto no auditório Marcílio Freitas uma audiência pública que será comandada pela Fernanda Pessoa do PR. Na realidade, essa audiência pública foi transferida para o auditório Marcílio Freitas, na Ceasa de Maracanaú, a partir das 11 horas, e será discutida a questão da infraestrutura e as taxas cobradas pelas centrais de abastecimento do Ceará, Ceasa. O debate atende requerimento, como eu falei, da deputada Fernanda Pessoa do PR, e foi solicitado pelos comerciantes que atuam nessa unidade de abastecimento aqui do estado do Ceará. A deputada Eliane Novaes está o tanto quanto preocupada com relação ao aumento do HIV/AIDS no Brasil e aqui no estado do Ceará. A deputada Eliane Novaes comentou a denúncia feita pela Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS e também da falta de atendimento nos ambulatórios do Hospital Geral de Fortaleza, o famoso HGF. Vamos ouvir o que disse Eliane Novaes aos microfones da Super Rádio Clube. Fazer uma denúncia, primeiramente. Nós estamos no Dia Internacional da Declaração de Direitos Humanos e a gente se depara com essa situação grave no HGF, então, para que a gente também não fale só das conquistas, mas existem muitas violações ainda que precisamos ultrapassar, e esperamos que no próximo governo a gente tenha uma situação diferenciada, porque nós temos 968 pacientes de HIV/AIDS que estão sem atendimento, porque esse atendimento foi suspenso pelo HGF. Então, aqui também colocar a nossa participação ontem, um dia de comemoração, né? Entregamos a sala nova do escritório Freitito de Alencar, que está completamente ligada à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, então oferecendo infraestrutura adequada para aqueles que trabalham, os advogados, os estagiários. Então, agradecer ao presidente Zezinho Albuquerque, agradecer ao deputado Sérgio Aguiar, que esteve presente na solenidade. Em seguida, entregamos o prêmio Freitito de Alencar ao padre Haroldo, em reconhecimento a toda a sua militância, a seu ativismo, e com certeza sempre em busca de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Nós entregamos aqui também a coletânea de direitos humanos e cidadania, são 10 volumes atualizados sobre a legislação brasileira, os atos internacionais, e que nós vamos entregar a todas as entidades de direitos humanos, e vamos entregar o CD, que é uma forma mais prática, né, e com um custo mais baixo, distribuir para aqueles que militam os direitos humanos e cidadania aqui no estado do Ceará. E por fim, nós lançamos o livro Um Homem Torturado nos Passos de Freitito, que são duas autoras, né, Clarice Meirelles e Leneide Plon, que escreveram a vida do Freitito. E acredito que isso fechamos assim a nossa data, que é tão importante, reconhecer aqueles que lutaram por uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, portanto, esse é um pequeno balanço da deputada Eliane Novaes, mas é a você que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final aqui da Assembleia Legislativa aprovou na tarde de ontem, quarta-feira, dia 10 de dezembro, por unanimidade, a implantação do plano de cargos e carreiras dos servidores da Casa. A matéria é uma reivindicação antiga dos servidores da Assembleia Legislativa e do presidente da SALSE, Associação dos Servidores da Assembleia, o Luiz Edson Corrêa Salles. E ele confirma que será votado nesta quinta-feira, aqui no plenário 3 de maio, e por acordo também será aprovada. Durante a reunião da comissão, os deputados presentes ressaltaram o papel importante da deputada estadual Eliane Novaes do PSB, que articulou a aprovação da matéria. Eliane Novaes destacou a sensibilidade do presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque, que você ouviu nesta matéria que eu coloquei aqui no Jornal da Clube. Mas uma questão de ordem que chama a atenção, meu caro Renato Abreu, é que o Senado aprovou um projeto que obriga o país a definir a linha de pobreza. Quem tem as informações direto da capital é a repórter Yara Farias Borges.
O projeto de lei determina a instituição no Brasil da linha oficial de pobreza, ou seja, deve ser determinado o rendimento anual mínimo para que uma família ou uma pessoa possa viver de forma digna. Com isso, o governo federal deverá estabelecer metas nacionais e regionais dentro das políticas públicas para a erradicação da pobreza, para reduzir o número de pessoas ou famílias que vivam abaixo da linha estabelecida. O autor da proposta, senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, explicou que essa definição é importante para a redução das desigualdades sociais no Brasil. A cada ano que cada governo possa definir quais serão as suas metas de erradicação da pobreza no curto prazo, no médio prazo, no mais longo prazo, até que efetivamente um dia se tenha a erradicação da pobreza. A proposta tramitava no Congresso desde 1999. Agora, a matéria segue para a sanção da Presidente da República. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. E na tarde de ontem, quarta-feira, Renato, a deputada do Ceará, Gorete Pereira, ocupou a tribuna da Câmara dos Deputados para criticar a reunião entre os governadores eleitos e reeleitos do Nordeste, ocorrida em João Pessoa, na Paraíba, a fim de tramar o retorno da CPMF. A deputada lamentou que até a eleição os governadores, em momento algum, manifestaram interesse em ressuscitar o tributo. O povo brasileiro já não aguenta mais tantos impostos. Temos no Brasil uma das maiores cargas tributárias do mundo, foi o que disse Gorete Pereira. Eu também a parlamentar disse ainda que os governadores deveriam se reunir para debater o combate à seca, à corrupção e à pirataria, o que não foi feito. Apenas em São Paulo, para você ter ideia, se fossem arrecadados impostos com a pirataria, não precisaríamos da CPMF e poderíamos atender muitas demandas da população, afirmou a Gorete. Sobre as medidas para assistir os atingidos pela seca no Ceará também, Gorete Pereira disse que o governo prefere gastar R$40 mil mês com carros-pipa ao investir 30 mil para a instalação de poço profundo, foi o que destacou Gorete Pereira, do PR do Ceará, na Câmara dos Deputados na tarde de ontem. Olha, você sabe que o rapaz que faz o cabelo da presidente Dilma, que trabalha na Globo, que foi contratado na campanha e vai ficar agora no segundo mandato, com um salário de R$50 mil por mês. Sabe o que ele faz? Ele acompanha a Dilma, qualquer coisa ele ajeita o cabelo da presidente. Deu um vento assim, assanhou o cabelo dela, aí ele vem para cá e ajeita o cabelo dela. Ele ganha R$50 mil. Quem fica falando em CPMF deveria ter falado da campanha. Eu concordo com a deputada, porque em nenhum momento na campanha se disse que ia ser preciso gerar dinheiro para a saúde e que talvez a criação de novo da CPMF. Em nenhum momento se falou isso. É verdade. Porque não se fala isso em época de campanha, porque perde voto. Depois que ganha, aí a conversa muda de figura. A deputada agora está corretíssima em relação a isso. Os governadores do Nordeste, aliás, não são todos, porque inclusive nessa reunião vários governadores não concordam com a CPMF, deveriam dar exemplos. E depois, por que o governador Camilo, por exemplo, não dá uma enxugada nos cargos? Por que a presidente Dilma não dá enxugada? São 39 ministérios. Eu soube que estão sugerindo ao governador Camilo criar mais uma secretaria, Secretaria de Direitos Humanos, não sei de que, é mais um cabide. Aí ficam criando órgãos que não vão servir para nada, só para consumir dinheiro, que aí vai ter o secretário, o subsecretário, o assessor do secretário, o assessor do secretário, o assessor de imprensa, o aspone não sei das quantas, o aspone da tarde, o aspone da noite, o aspone da madrugada, o carro oficial, o babão, o carro oficial, para lá. Aí junta tudo isso, é despesa. Isso é despesa, para nada. Então vamos fazer o seguinte, senhores governadores. Primeiro vocês dão uma enxugada, para ver quanto é que sobra. Depois que vocês deram o exemplo, dando uma enxugada, né? Mas aí não podem fazer isso, porque o partido tal que apoiou quer uma secretaria, o partido bem acolá que apoiou quer outra, o outro bem acolá, mas eu também quero uma secretaria. É por isso que tem que ter um monte de secretaria, para nada, para dar penduricalhos para quem apoiou na campanha. Mas o que é que nós temos com isso?
Aí agora, com o negócio de CPMF, os governos têm que dar exemplo de cortar despesas. Se não der exemplo, não tem moral para querer impor mais um imposto para o povo. É verdade. Eu quero só aqui registrar a grande audiência. Quem está sintonizado com você agora é o Salmito Filho, presidente eleito da Câmara Municipal de Fortaleza, que tem um projeto interessante, trazer a Câmara Municipal para o centro da capital, Fortaleza. Eu vou convidar o presidente. Parabéns aí para o Salmito Filho. Eu vou convidar o presidente eleito da Câmara para vir aqui ao programa. É verdade. Dizer a você que o Lula, ele apareceu ontem, Renato. Tem o Lula, rapaz. Ele disse o Lula comprou um triplex. Ei, você viu o triplex que o Lula comprou lá no Guarujá? É um negócio assim. Central, um negócio assim nababesco. É coisa da elite branca que ele tanto condena. Mas vamos ouvir o Lula já, porque ele diz que o dinheiro do PSDB vem do Criança Esperança e não vem dos empresários. Lula também criticou a perseguição. Criança Esperança é da Globo. Criança Esperança é da Rede Globo. Não tem nada a ver com o PSDB. Mas ele disse que o PSDB está incomodado e continua perseguindo Dilma no seu segundo mandato. Eu vou já contar a história aqui, é do triplex que o Lula inaugurou, coisa de elite branca. Mas enquanto a elite branca está confortavelmente incomodada, né? O Lula disse que a perseguição vai continuar, infelizmente, no segundo mandato de Dilma. Vamos ouvir rapidamente Lula no Jornal da Clube. Vai. Então, eu acho que nós Não perde mais. temos que ter clareza de que nós precisamos fazer deste país um país que foi a razão pela qual cada um de vocês foi à rua para eleger a Dilma. Se preparem os senadores, que a batalha será dura. Tem só um da Bandeirantes e um da CNTV, depois não foi mais. Em 98 a mesma coisa. Eu e Ciro Gomes dois para pegar e ele não ia ter debate. Então nós temos que ter clareza para que cada vez que a gente perder, a gente acabar do resultado. Nem isso eles aprenderam. Eles acham que a campanha não acabou. E a gente não pode, na minha opinião, ficar fazendo essa disputa com ele. Ele faz uma passeata na quinta, ele faz uma na sexta, ele faz uma na segunda, ele faz uma na terça. Ninguém conhece, meu filho. A Dilma tem que governar esse país. A Dilma não pode se atrás de passeata, não. Ela já ganhou a eleição. Você vê a quantidade de saco aí, Paulino Lula. Quando o PT não estava no governo, era passeata todo dia. Agora o Lula reclama de passeata democrática, presidente. Nós estamos numa democracia. Deixa as pessoas fazerem passeatas. O senhor nasceu na porta de uma fábrica, em cima de um carro de som, fazendo passeata, piquete e greve. Agora, quando dói no calo, o senhor reclama? Que democrata é o senhor, presidente Lula? Vamos respeitar as passeatas. A passeata só é boa quando é com a bandeira do PT. Quando não é com a bandeira do PT, não presta. Esse tipo de discurso é fascista. É verdade. Esse discurso do Lula é fascista. A democracia, ela tem que servir por dois lados. A passeata é legítima e é democrática. Qual o problema? Quando o Fernando Henrique era governador, era presidente, o PT não fazia passeata fora o FHC, fora o FMI, e não era legítimo naquela época, e agora não é mais não. E a presidenta Dilma Rousseff, como você falou, chorou ao receber o relatório final da Comissão da Verdade sobre os casos de violação de direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. Mas quem tem as informações e acompanhou foi a repórter Priscila Mazinotti, direto de Brasília. A presidenta Dilma Rousseff chorou ao receber o relatório final da Comissão da Verdade sobre os casos de violação de direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. Ela, que também foi presa e torturada durante o governo militar, lembrou que o documento vai servir de referência para as futuras gerações e para que a história nunca seja esquecida. Nós que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que os fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. O Brasil merecia a verdade. Que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo
como se eles morressem de novo e sempre a cada dia. O relatório foi entregue quase 3 anos depois da criação da Comissão da Verdade. No documento, a comissão confirma 434 mortes e desaparecimentos de vítimas da ditadura e traz a comprovação da ocorrência de graves violações de direitos humanos. Mais de 300 pessoas, entre militares, agentes do Estado e até mesmo ex-presidentes da República, foram responsabilizadas por essas ações. O coordenador da Comissão da Verdade, Pedro Dallari, falou sobre o trabalho. Disse que a parte mais frustrante foi a dificuldade em obter documentação e informações sobre outras vítimas da ditadura. Eu tenho dito até que uma das frustrações, sem dúvida nenhuma, de nós 6 é não termos conseguido avançar de maneira mais significativa na localização dos restos mortais de mortos e desaparecidos. É algo que a gente lamenta. Pedro Dallari ainda rebateu as críticas feitas por militares da reserva de que o trabalho da comissão foi parcial e não ouviu a versão das Forças Armadas sobre os fatos apurados. Segundo Dallari, os militares tiveram a oportunidade de falar, mas na maioria dos casos se recusaram a colaborar. De Brasília, Priscila Mazenotti. Ok. E para concluir o nosso trabalho, às 7h31, e a você, Renato, e aos ouvintes, que o secretário de Planejamento e Gestão do Ceará, Eduardo Diogo, esteve ontem aqui na Assembleia e apresentou a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício 2015. O texto da Lei Orçamentária prevê um valor de 23 bilhões e 600 milhões de reais. Desse total, as duas maiores receitas têm origem na arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços e no repasse do Fundo de Participação do Estado, o FPE, com previsão de 10 bilhões e meio de reais. E do ICMS, na ordem de 5 bilhões e 700 milhões do FPE. Portanto, de acordo com Eduardo Diogo, nos 2 governos de Cid Gomes, o Ceará recebeu investimento público até o mês de novembro deste ano, mais de 18 bilhões de reais. Para o ano de 2015, estamos planejando, na Lei Orçamentária Anual, um total de 5 bilhões e 300 milhões em investimento, foi o que destacou o secretário Eduardo Diogo. São 7h32. Ô Jonas, pois não? Missão para você. Na primeira oportunidade que tiver, entrevista o deputado Zé Aide Cirilo. Pergunte a ele por que ele votou contra a cassação daquele picareta, do André Vargas. Deixaram... Se ele quiser e ele não quer mais falar no assunto. Não, mas tem que falar, rapaz. Olha, de 500 e tantos deputados, ele foi o único que votou contra, rapaz. Eu sei que botaram ele no fogo. O PT combinou, tentaram manobrar, como não deu certo, pularam fora e deixou ele sozinho. Deixaram o homem sozinho. Mas o problema é que ele votou, tá registrado, acabou. Não pode mais negar, tá lá. 2018. Tá lá escrito 279 votos pela cassação, cassado, 6 abstenções, 1 voto contra a cassação, o do Zé Ayrton. Ele vai ficar na história. Ele vai ter o troco que merece nas urnas. Ele vai ter que explicar, rapaz, ele vai ter que explicar porque que votou contra a cassação. É verdade. E o governador Cid Gomes foi homenageado ontem, quarta-feira, durante a visita à Companhia Siderúrgica do PECEM, em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Fortaleza. O primeiro prédio da CSP, a siderúrgica, que realmente recebeu o nome do chefe do Executivo Estadual, edifício Cid Ferreira Gomes. Com ele também esteve o governador eleito Camilo Santana. Portanto, essas são as informações. Daqui a pouco tem sessão plenária e votação aqui na Casa do Povo. Muita expectativa no plenário 3 de maio, a partir das 10 horas, quando o presidente da Casa, Zezinho Albuquerque, deverá fazer a leitura e a votação de um projeto interessante, que é o plano de cargos e carreiras e vencimento dos servidores aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na manhã desta quinta-feira, como eu disse aos senhores aqui no Jornal da Clube. Você continua ligado na Super Rádio Clube, no Jornal da Clube. Só abraçando aqui Carlos Frederico Gomes, Tim Gomes e também o Fábio Braga, que é vereador de Fortaleza, ligado com a gente no som da Super Rádio Clube. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu.